Programa Tribuna Livre. Estamos de volta aqui conversando com o nosso amigo Eduardo Martins, engenheiro civil. Ele que ficou à frente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da cidade de Guarulhos por 2 mandatos. Agora, a SEAG está na mão de Flávio Narese. Estávamos conversando aqui sobre a cidade de Guarulhos e também sobre a importância de ter um profissional numa obra, né? Qual foi um grande desastre que você lembra, Eduardo, que você chegou a acompanhar de perto? Nós tivemos o desastre ocorrido do Ladies First, daquela festa que teve na Avenida Paulo Facchini. Verdade. Né? Foi uma grande tragédia com vítimas fatais e que também foi uma obra feita clandestinamente, sem acompanhamento Eu me lembro técnico. que tinha uma laje, era só uma laje e era sem estrutura nenhuma, né? Ali o engenheiro, não lembro se era um engenheiro ou arquiteto, tinha feito o projeto para o imóvel da esquina. E o construtor fez um outro imóvel ladeado com esse projetado. E esse segundo imóvel não tinha licença. E esse foi o causador da tragédia e com grandes mortes. Um grande pecado com relação a isso. Nós tivemos há pouco tempo também, né, Eduardo, uma queda aqui de uma obra, inclusive acabou falecendo um funcionário, não é isso? Isso, foi a obra do Anel Viário. Verdade. Também foi um acidente. Só que essa obra tinha sido fiscalizada pelo CREA alguns meses antes. Ela era uma obra que não estava regular perante o CREA no ato da fiscalização. Porém, essa obra se regularizou. Então, na data do acidente, infelizmente, ela já tinha profissional respondendo por ela. Então, essa é a importância do profissional. Não é que a gente quer achar culpado para as coisas, a gente quer que os acidentes não ocorram. Porém, quando um acidente ocorre, você tem que realmente punir as pessoas que têm a culpa, ou dolo, ou intenção na fatalidade. E neste caso, estava documentado de quem era a responsabilidade pela obra, e essa pessoa vai ter que arcar com as consequências dos seus atos ou da sua ausência de ação, né? Porque a ausência de ação, no caso da engenharia, também é culpa. E sobre fiscalização, como é que está as questões das fiscalizações em Guarulhos, Eduardo? A nossa equipe do CREA tem trabalhado bastante e na última semana, Roberto, tivemos uma blitz, que nós chamamos, na cidade, onde fizemos uma ação com mais de 20 viaturas atuando por toda a cidade, fiscalizando as edificações, obras e todos os serviços que tenham engenharia no município. E essa nossa ação não é uma ação punitiva. A ideia do CREA mudou a mentalidade de fiscalização. Há alguns anos, já na presidência agora do engenheiro Curimori, o CREA deixou de ser apenas um órgão repressor, punitivo. Pelo contrário, o CREA é um órgão orientador. Ele preza pela qualidade e segurança das pessoas no uso das edificações. Então, essa campanha que nós estamos fazendo de fiscalização é para que as obras sejam regularizadas. Então, as pessoas estão tendo prazo para isso. Mas quem não atender os prazos, Roberto, vai ser multado. E, em breve, teremos outra semana de fiscalização intensa, com mais 20 fiscais atuando em toda a cidade, retornando as obras que foram vistoriadas pela primeira vez. E se essas obras não se regularizaram, aí sim vão ser punidas e vão sofrer multa. E uma coisa, Roberto, que as pessoas não sabem, o CREA pode sim lavrar multa, e essa multa é registrada na dívida ativa da União. É verdade? Então a pessoa acha, o CREA me deu um papelzinho lá, aquilo lá não é nada, não. Não, o CREA é um serviço público federal e essa multa é registrada assim na dívida ativa. Olha, eu estou aqui, quero mandar um abraço para Pedro Notário, jornalista aqui da cidade de Guarulhos, meu colega do programa de rádio Radar de Notícias. Ele está me lembrando aqui uma questão importante, Eduardo. Ele pediu fazer a seguinte pergunta para você. O projeto de lei aqui da Câmara Municipal pedindo a proibição de equipamento batistaca no perímetro urbano da cidade de Guarulhos. É possível proibir esse equipamento, Eduardo? Eu não conheço esse projeto de lei, mas gostaria que o autor desse projeto de lei me falasse qual que é o perímetro rural da cidade. Porque, pelo que eu saiba, a cidade toda foi decretada como perímetro urbano. Algumas franjas só de amortecimento com a Serra da Cantareira que ainda tem alguma faixa. Mas isso é uma grande besteira. O que temos que fazer é que responsabilizar as pessoas pelos atos de uso. O batistaca, ele é um equipamento que pode ser usado sim, em muitos casos, só que tem que ser usado com parcimônia. Ele tem meios e modos de serem utilizados. Então, esse projeto de lei aí, eu acho que o autor dele
não se inteirou muito bem do uso do equipamento. Mas é possível fazer um prédio sem batistaca? Tem outros métodos de execução de fundações. Mesmo preço ou um pouco mais caro? O batistaca é o que, para grandes projetos, para grandes fundações, é o que tem a melhor relação de custo-benefício. Então, isso é inegável. Com certeza, esse projeto precisaria de um melhor acompanhamento técnico, na sua opinião? Precisa, ele está um pouco desvirtuado. Por exemplo, você vai fazer uma fundação de um prédio mais alto, numa região com edificações antigas, edificações que têm uma fundação mais frágil. Você tem outras formas de fazer essa fundação. Estaca a raiz, outras formas que temos, cavação de tubulão e tudo mais. Agora, dizer que você não pode usar batistaca na cidade toda, por causa de algumas exceções, na minha opinião, está fora do contexto. Bom, respondida a pergunta do jornalista Pedro Notaro, que está acompanhando um projeto realmente muito importante, interessante, viu? É o que nós estávamos falando aqui nos bastidores, de que alguns projetos acabam não tendo uma assessoria técnica para evitar esse tipo de problema realmente técnico. Estamos conversando com o Eduardo Martins. Eduardo, eu gostaria que você me falasse agora do novo presidente, o Flávio Naresi. Nos apresente um pouquinho sobre ele. Ele vai vir, estava programado para hoje, infelizmente não foi possível, mas ele vai vir numa próxima oportunidade. Me fale um pouco sobre ele e sobre os projetos que ele traz aqui para a cidade, né? E também para toda a categoria. O engenheiro Flávio é um engenheiro muito antigo na cidade, foi diretor do SAI por alguns anos. E ele é um engenheiro de grande capacidade, de grande conhecimento. Ele até se aposentou pelo SAI agora faz pouco tempo. Ele é um associado da SEAG de longa data. Inclusive, ele foi um dos incentivadores para que eu participasse mais efetivamente da SEAG, né? Logo, quando eu recém-formado, eu já era associado da SEAG, da entidade. E o Flávio foi quem me estimulou a ser candidato ao Conselho Deliberativo da nossa associação. Foi ele que falou, puxa vida, e que me deu a luz e a ideia para começar a trilhar esse caminho. O Flávio já ocupou a presidência por alguns anos, e é um cara com muita experiência, muita força de vontade, muito empenho, e ele tem a ideia de sempre prosseguir com a associação. Eu digo que a associação, Roberto, nesses 47 anos, ela vive de fases, como muitas outras entidades, né? E cada etapa dá uma cara nova, dá uma gestão e tem um aprofundamento num tema. E o Flávio está com uma discussão muito grande com toda a sua diretoria para que a gente faça uma associação coletiva, né? A ideia do Flávio é manter essa ideia que nós trouxemos nesses 4 anos. Os objetivos são sempre discutidos em reunião, de forma coletiva, para que a gente tenha o maior alcance possível das ações da SEAG. Porque a associação ela não é de uma pessoa. Nesses 4 anos que passaram, a associação não foi minha. E nos próximos anos não é do Flávio, como os outros presidentes. Então a gente tem muito essa ideia do coletivo, que a associação representa um colegiado de profissionais. Bom, a cidade, nós já falamos um pouquinho sobre todo esse crescimento danado da cidade, uma coisa muito forte no dia a dia, cada vez maior. Existe um limite para a cidade crescer? Eu estou vendo prédios crescendo para tudo que é lado, Eduardo. Na sua opinião, existe um limite ou é possível a cidade continuar crescendo do jeito que está crescendo, sem grandes consequências técnicas? As Guarulhos cresceu mais do que poderia, e não só nesse ano. Ao longo dos anos, historicamente, a cidade teve um boom de crescimento nos anos 80 que ela não tinha capacidade de absorver. Mesmo ocorreu nos anos 90, nos anos 2000, no começo dos anos 2000, e agora também estamos tendo esse boom de crescimento que a cidade não está preparada. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda com outros motivos, até os próprios movimentos habitacionais, as pessoas das cooperativas, pregou que a cidade tem que crescer, cada vez mais, com mais moradias. Mas isso não é, talvez, o melhor para a cidade. E outra coisa, Roberto, essas moradias que têm surgido na cidade, tanto de classe média, classe alta, mas também e principalmente das habitações de interesse social, que esse pessoal tanto apregoa, são para pessoas vindo de fora da cidade. Em momento algum, estamos resolvendo o déficit habitacional de Guarulhos. As pessoas que moravam em Guarulhos em subhabitação continuam morando em subhabitação. Muitas dessas pessoas, dos novos empreendimentos, estão vindo de fora da cidade. Então, não está adiantando nada
esse nosso produção de habitações? Porque não estamos atendendo a nossa demanda local. E Guarulhos não pode ser a solução para o Brasil inteiro. Nós não podemos ser a solução de falta de moradia na região leste de São Paulo, na região norte, Cotia, de outros estados da federação, que vão vir como Guarulhos como a solução para tudo. E não é. E a partir do momento que a gente acha que Guarulhos tem que continuar crescendo, os problemas se surgem e se avolumam. Nosso trânsito está caótico na cidade, problemas que nós não tínhamos há poucos anos atrás. Você vê congestionamento em diversos bairros, nas avenidas, em tudo quanto é lugar. Problema no transporte coletivo que a gente ainda não conseguiu estruturar. A falta de água que Guarulhos sempre teve. E com esse crescimento vai continuar tendo. Temos problemas de distribuição de energia elétrica. Tem diversas regiões da cidade que nós não temos energia elétrica. E tudo isso se agrava com esse maior adensamento habitacional. E, por outro lado, nós também não temos equipamentos públicos suficientes para atender isso. Nós não temos hospitais, creches, áreas de lazer, para essa demanda toda de população. Que Guarulhos está crescendo, aí em poucos anos, 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, isso é o tamanho de uma média cidade do interior paulista. Não estamos falando de um número pequenininho. Grandes cidades europeias têm 300 mil habitantes, 400 mil habitantes, coisa que Guarulhos cresce em 5 anos. Então, nós não temos estrutura para suportar essa demanda. Eu acho que o Eduardo ele tocou num ponto importantíssimo. Essas novas casas, esses novos, seja da classe média, classe alta, ou seja de movimentos sociais, né, de interesses sociais, não está sendo em sua totalidade, ou para a cidade de Guarulhos, para moradores. São gente de fora, que vem de fora. A nossa cidade está ficando para trás. Bom, estamos no final do nosso programa aqui. Eu quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando, o Matheus Tolentino, a Esmereide, que está nos acompanhando também. Todo o pessoal está acompanhando essa gravação do nosso programa aqui pelas redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Quero agradecer aqui o nosso amigo Eduardo Martins. E eu gostaria que ele falasse um pouquinho mais. Nós estamos com os 3 minutos finais aqui do nosso programa, Eduardo, sobre agora seu trabalho à frente da associação, agora como vice-presidente e também como inspetor técnico, não é isso? Isso. Então, como vice-presidente, a ideia é sempre acompanhar o nosso presidente nessas ajudas e nas interlocuções. É uma recomendação que ele nos faz de ajudar e manter essa interlocução que foi feita ao longo dos 4 anos. Esse é um dos motivos principais que ele pediu que eu continuasse com ele na diretoria, porque a associação não pode viver de soluço, né? Muda a sua presidência, todo aquele trabalho de interlocução é perdido. Hoje, a SEAG ela tem uma boa interlocução com a maioria das entidades representativas na cidade. Nós, quando temos algum problema para a cidade, todas as entidades se reúnem, discutimos, sempre pensando em prol da cidade. Isso é muito importante, esse papel o Flávio, nosso novo presidente, quer que seja mantido e eu acho que é importante para a cidade, sempre em prol da discussão, da evolução. É possível fazer a cidade discutir mais a infraestrutura dela, Eduardo? É preciso discutirmos mais, mas além de discutirmos, temos que tornar essas propostas viáveis e execuíveis. Muitas vezes, Roberto, infelizmente, participamos de algumas reuniões que demoram, marcamos outra, marca uma comissão, marca outra. Passaram-se 2, 3, 4, 5 anos, o assunto ficou velho e de efeito prático, nada. É triste, é lamentável isso, mas a SEAG continua fincando a bandeira que nós temos que desenvolver a cidade. Nosso pedido é que isso se torne efetivo. Agradecer ao Eduardo mais uma vez, muito esclarecedor a entrevista dele sobre a infraestrutura, coisa tão importante que muitas vezes nós não damos a devida importância. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Roberto, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você e seus telespectadores. Gente, muito obrigado pela audiência, mais um programa foi rapidinho, porque o papo foi realmente muito gostoso, muito esclarecedor, uma pessoa inteligente igual o Eduardo, sempre sendo muito gentil e aceitando o nosso convite. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.